Tony, muito obrigada por estar aqui. Cadê ele? Não está mais nada, está aqui. Muito obrigada por estar aqui. Infelizmente, temos te chamado com muita frequência. E não para falar, né, sobre o mercado da aviação civil, mas sim sobre os acidentes aéreos no nosso país, o que é muito preocupante. Acabamos de ouvir relatos aí assustadores até, de Daniel Calazans, perito aeronáutico, no qual ele fala sobre a insegurança que existe no nosso país, na prevenção de acidentes aéreos, na falta de preparo dos pilotos e, mais do que isso, na falta de punição para aqueles que também são responsáveis por esses acidentes aéreos. Você também vê a situação da nossa aviação aí em perigo neste momento? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Thales, a todo mundo que está escutando a gente. Eu espero que esse ano de 2024 seja um ponto fora da curva. Em questões estatísticas, a gente realmente sabe que nem sempre a curva vai para baixo, ela pode ter picos e a gente torce para que seja isso. Por óbvio, né, um acidente aéreo sempre causa um impacto muito grande, né, a gente sempre fica muito assustado, impactado quando tem um acidente, mesmo que seja muito menos pessoas do que a própria questão rodoviária, né, em número de mortes, mas chama muita atenção, mexe muito com medo. Pessoalmente, eu não acredito que isso se tenda a se continuar, porque quando a gente vai falar em um recorde, com certeza não é um recorde histórico, já morreram muito mais pessoas em acidentes aéreos em outras décadas, mas não era para ter aumentado. Nosso objetivo é sempre que dentro da aviação, como em outras áreas, a segurança sempre cresça e nunca se aumente o número de acidentes ou pessoas vítimas fatais de um acidente aéreo. Mas então por quê? O que que você tem de análise? Por que que 2024 foi esse recorde? Você falou assim, espero que tenha ficado aí no passado. Mas você vê falhas aí na prevenção de acidentes no país, ô Sacconi? Olha, eu não sei dizer com toda certeza se a gente pode falar em falhas na proteção, se é um aumento no volume de pessoas voando, um enfraquecimento do serviço de manutenção também, que as próprias pessoas colocam. Ah, tem muitos fatores. Um fator até que o Josias tinha comentado, do proprietário da própria aeronave colocar uma pressão. Um piloto, colega muito querido, ele comentou uma questão que ele se punha sempre quando ele ia prestar o serviço para um proprietário, diretamente para o proprietário, não para uma empresa, que ele falava, você não pode ter um chefe muito ruim, porque aquele que vai chegar e vai falar para você, o céu está fechado, a gente não está numa condição segura para voo, não é chuva, nuvem o problema, né? Mas a gente não está numa condição segura para decolar, e o chefe chega e fala, você vai decolar se não te demito. E aí você fica pensando no peso financeiro disso. Nós temos aquele chefe que é muito bonzinho, que você chega e fala, não dá para decolar, ele tá bom. E o próprio piloto coloca uma pressão nele, pô, mas ele é sempre tão legal, ajuda tanto, deixa eu tentar. E isso é um fator psicológico, não estou dizendo que é uma regra. Então são, às vezes, a autopressão. O piloto se coloca naquela questão, não, eu tenho que conseguir isso, a gente precisa, é um fator psicológico que é analisado, óbvio, né, pelo CENIPA aqui no Brasil faz essa investigação. Então nós temos muitos fatores para serem analisados. Se eu só falei uma questão do fator psicológico, a gente também tem uma questão que tem acontecido com uma certa frequência, que é pirataria em peças, que a pessoa sabendo que diante de uma inspeção na aeronave, ela pega uma peça em boa condição, em bom uso, e com número de série, que é tudo rastreável de uma aeronave boa, coloca naquela aeronave, quando é feita a inspeção vai ver que está tudo em dia, depois ele troca e coloca uma peça antiga de novo para economizar. Vários casos já aconteceram isso, a ANAC sempre cai em cima disso quando é possível detectar, e quando a gente vai falar da questão aeronáutica, não estamos falando só da Polícia Civil fazer uma investigação. Nós temos o CENIPA, os próprios órgãos da FAB, que vão trabalhar para evitar que o acidente aconteça novamente. Nós temos um trabalho da ANAC, a gente sempre torce para que se expanda cada vez mais, já além do natural, que já são as inspeções de rampas, as inspeções surpresas, mas a acompanhar, investigar como essas quadrilhas que fazem essas trocas de peças, por exemplo, para beneficiar uma pessoa ou outra, e cada vez mais acompanhar a regulação do mercado para que torne a aviação mais segura. Lembrando que não é só no Brasil que acontecem os acidentes, por óbvio, né? Mas é uma questão muito mais global e a gente tem que entender o que levou, se é uma coisa local, se é uma falha na investigação, na apuração, ou se é realmente na operação. Isso ainda a gente vai ter que descobrir como é que aconteceu.
que é colunista do UOL, ele que conhece muito sobre aeronaves, inclusive escreveu há pouco a respeito do modelo do avião que caiu há pouco em São Paulo, que caiu nessa manhã e que tinha capacidade para levar 8 pessoas. Aqui a reportagem do Todos a Bordo, que é justamente essa coluna do Sacconi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aeronave, é o King Air F90, é isso? Conta um pouquinho sobre essa aeronave, é uma aeronave segura? O que você pode dizer para a gente a respeito dela, Sacconi? Os aviões da família King Air, nós temos vários, desde a primeira geração até a geração que é o Super King Air, são aeronaves muito voadas no Brasil, são aeronaves de uma confiança muito grande por parte dos operadores, dos pilotos, que a gente conhece, eles dizem que gostam de operar essa aeronave, que ela é segura. Eu tenho aqui que fazer duas observações diante de informações que estão sendo passadas erroneamente em alguns locais, principalmente nas redes sociais, que, primeiro, o King Air não tem paraquedas, esse tipo de avião não tem paraquedas. E se tivesse, não é nessa situação que ele ia conseguir evitar a queda. E a questão da caixa preta, não é obrigatório nesse recorte do transporte particular. Aviões maiores precisariam ter, fabricados depois de 91, mas esse caso de aeronave não é obrigatoriedade, então não estamos falando de sabotagem, nada que se espalhe novamente isso. Concretamente sobre a aeronave, realmente, questão de segurança, há alguns acidentes com aviões da família, entre vários modelos da família, que não é só um, né? A gente teve o C-90, por exemplo, que é o da Marília Mendonça, que aconteceu lá em Caratinga, a gente viu que não foi uma questão da aeronave. A gente tem esse que é o F-90 e tem o sucessor, o irmão dele, mais novo, que é o F-91. Esse avião foi fabricado, o que caiu hoje, na década de 80, se não me engano, foi 81, e esse avião foi fabricado entre 79 e 83. Ou seja, durante 4 anos essa série F-90 foi fabricada e já foi evoluindo, e continuou se evoluindo, sempre fazendo novos aviões da família King Air. Tem capacidade para 8 pessoas a bordo, incluindo o piloto, né? Portanto, se o piloto é o proprietário, conta como passageiro também, mas sempre até 7 passageiros, incluindo o piloto. Tem um interior relativamente confortável, tanto que é uma escolha de várias pessoas. Aqui no Brasil nós temos cerca de 40 aviões da família King Air F-90 em operação, em capacidade, né, em situação regular de voo, segundo dados que a gente encontra lá na própria ANAC. Então não temos como falar nada sobre a aeronave de uma maneira concreta, mas em níveis gerais é isso que a gente pode falar. Ela pode voar até cerca de 2.300 km aproximadamente, passa de 900 km por hora, um bimotor a turbo-hélice, né? Então, o motor da PT-6, muito confiável também, um dos motores mais vendidos no mundo, né? Entre as suas versões, e opera em várias aeronaves, vários tipos de equipamentos aéreos, então não temos também como falar que é um motor novato, nem aeronave, são modelos muito consolidados no mercado e preferência de vários operadores no Brasil também, assim como no mundo. Tá certo. Sacconi, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco. A gente vai seguir te acompanhando